E-book LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso sistema está preparado e de acordo com a LGPD. Clientes Cure Online têm assessoria gratuita. Entre em contato conosco e agende seu horário. O que é a LGPD? A Lei nº 13.709 de 2018 é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, independente do meio usado, físico ou digital. Tem como objetivo principal proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dentro e fora do país aos dados pessoais de todo cidadão brasileiro. Item 1. Introdução. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. De acordo com o artigo 5º, inciso 10, a lei define o tratamento de dados como toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. A lei surgiu como um desafio para as empresas que lidam com dados pessoais. Ela é essencial para a harmonização de normas sobre proteção de dados já vigentes no Brasil, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, a Lei do Cadastro Positivo e a Resolução Bacen, Lei 4.658, de 2018. Item 2. Partes envolvidas. Primeiro, titular do dado. Indivíduo a quem se referem os dados pessoais tratados. Segundo, encarregado. É o canal de comunicação entre o controlador e o titular. Terceiro, agentes de tratamento, sendo o controlador, diocese ou paróquia, que é a quem compete decidir sobre o tratamento dos dados. E operador, Cure Online, é quem realiza o tratamento dos dados. Direitos do titular. Informação da existência de compartilhamento de dados, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei, revogação do consentimento e portabilidade. Responsabilidade do controlador. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Agora, falaremos sobre os tipos de dados. Item 3. Tipos de dados. Dado pessoal. A informação pessoal é aquela que permite identificar, direto ou indiretamente, um indivíduo, pessoa física. São eles: nome, RG, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, fotografia, endereço de IP. Dado pessoal sensível. Quando vinculado a uma pessoa natural, pessoa física, e pode gerar discriminação. São eles: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Muita atenção com dados sensíveis. Item 4. Tratamento dos dados. Dados pessoal sensível. Dados cujo tratamento pode ensejar a discriminação do seu titular e, por isso, são sujeitos à proteção mais rígida. Tratamento mediante consentimento do titular, exigência de registrar a manifestação de vontade do titular de forma específica e destacada, dando ciência do conhecimento sobre as finalidades específicas do tratamento. Dados criança e adolescente. Deverá ser realizado em seu melhor interesse, mediante consentimento específico e em destaque concedido por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
É dever do controlador empregar todos os esforços razoáveis para verificar se o consentimento foi dado realmente pelo responsável da criança. Segurança e boas práticas. Artigo 46. Os agentes de tratamento, controlador e operador devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto até a sua execução. Nosso sistema está preparado e de acordo com a LGPD. Princípios fundamentais, artigo 6. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Item 5. Como se adequar? Primeiro, entender a legislação. Segundo, definir o encarregado. Terceiro, mapeamento de dados. Quarto, implementar política de privacidade. Quinto, treine sua equipe. Sexto, termo de consentimento. Sétimo, publicar política de privacidade. E oitavo, governança de dados. Item 6. Ciclo de vida do tratamento de dados. Primeiro, coleta. Segundo, retenção. Terceiro, processamento. Quarto, compartilhamento. Quinto, eliminação. Coleta é a obtenção, recepção ou produção de dados pessoais independente do meio utilizado, documento em papel, documento eletrônico, sistema de informação, entre outros. Retenção, arquivamento e armazenamento. Processamento, utilização, classificação, reprodução, processamento, avaliação ou controle da informação, extração e modificação. Compartilhamento, transmissão, distribuição, comunicação, transferência e difusão. Eliminação, exclusão e descarte. Exemplo: fases do ciclo de vida versus operação de dados. Coleta: quando a secretária obtém através de formulário ou do sistema os dados pessoais para o cadastro. Retenção: os dados pessoais constantes no cadastro ficam arquivados no banco de dados e/ou em arquivo físico. Processamento: emissão de certidões, emissão de relatórios, carnê de dízimo. Compartilhamento: transferência de fiel, por ocasião de matrimônio, e transferência de catequese. Eliminação: quando o titular dos dados solicitar a exclusão de seus dados. Sanções administrativas: advertência, bloqueio de dados, publicação do incidente, multa simples, 2% do faturamento, multa diária, eliminação dos dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, proibição total ou parcial do exercício da atividade de tratamento. Cura online, simplicidade nos processos pastorais e financeiros, eficiência na gestão.